Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Amados irmãos, amados amigos, eu assisti aqui no YouTube um padre falando sobre a idolatria, as imagens que Deus permitiu e não permitiu. Ele afirmando que Deus não se contradiz. E eu concordo. E ele mandou, em um determinado lugar, no caso, Êxodo 20, não fazer imagens nem esculturas do que tem em cima das nuvens, nem embaixo das águas, nem em lugar nenhum. Não façam. Não se prostem, não se ajoelhem, não adorem, não é? E depois mandou fazer uma imagem para que o povo adorasse. Mas não é verdade. Não é verdade. Há sempre uma maneira de ludibriar, de enganar essas pessoas, né? Primeiro, dizem que a Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo. É outra inverdade. A Igreja Católica foi fundada no Concílio de Nicéia, não é? No ano 325 depois de Cristo. Concílio de Nicéia. Você pode ler isso, procurar no YouTube, né, no Google, e você vai encontrar a resposta correta, certa, que esta é a verdade. Ela já existia, mas não tinha um nome de católica. Eles adoravam os deuses gregos, né? Tinha Vênus, que era da sexualidade, tinha Netuno, tinha vários deuses. Muitos, já fiz um estudo sobre isso aqui. Então a história mostra que a Igreja Católica nasceu somente em 325 depois de Cristo, com o rei Constantino, imperador, né? Inclusive, há alguns estudos que dizem que foi Teodósio, né? O imperador Teodósio, e não foi. Aliás, o nome dele me parece que era Teodósio Constantino, né? Conclusão: a Igreja Católica não é a mais antiga, nem tampouco fundada por Cristo. A Igreja fundada por Cristo é a Igreja cristã, aquela que segue fielmente em todos os versículos, quesitos, em todos os versículos e capítulos que a Bíblia nos orienta a seguir. A Bíblia responde que o início da Igreja cristã foi 300 anos antes, em Jerusalém, e não em Roma. Viu? Em Jerusalém, fundado por Jesus Cristo. Ali foi fundada a Igreja cristã. Está em 1 Coríntios 16, 19 e Atos 2, 37 a 47. O mais urgente problema com a Igreja Católica Romana é sua crença de que somente a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. E a Bíblia nos afirma categoricamente que somente Cristo, somente a fé, a aceitação de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós teremos condições de chegar à presença do Deus Pai. Por quê? Porque pela graça, através da fé, não nos é concedida a salvação, recebendo a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não é? Portanto, meu amado, não tem outro caminho, não tem José, não tem João, não tem Maria. Essas romarias que você faz é anticristã. É anticristã. Aí ele diz que, cita, inclusive eu vou citar os versículos que ele citou aqui, diz assim, em João 1:2,
Mas todos os que quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vejam bem, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, filhos de Deus, aos que creram no nome de Jesus Cristo, não no outro nome qualquer. A imagem não representa nada. A imagem não diz nada. Quando você olha a foto do seu pai falecido, né? O meu, pelo menos, faleceu em 50, eu sempre olho, lembro, recordo dele, mas não o adoro, em hipótese nenhuma. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente Jesus, entre o céu e a terra, tem poder para salvar, mas eles continuam e assim levando muita gente para o lugar que Deus não preparou para nós. É muito importante que você reconheça isso e abra os seus olhos. Em João 18,36, ele nos diz: Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é aqui. O reino dele é no céu. E é isso que ele nos oferece, é o céu. Ele não oferece nada aqui na terra. Em Romanos, ainda ele diz, 10:9, diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ainda em 10:10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ainda em Romanos 10:13 ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus será salvo. Não adianta você buscar os apóstolos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos eles estão ainda na terra, os seus corpos, que serão ressuscitados um dia. E o seu espírito está no paraíso com Deus, porque foram também pecadores. Ainda em Efésios, no capítulo 2, né? Versículo 8 e 9, ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 ele diz, não vem das obras, porque ninguém se glorie, porque assim só o rico seria salvo. Só Jesus. Não há nenhum santo na terra. Nenhum santo da terra. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Portanto, meu amado amigo, a Igreja Católica, viu? A Igreja Católica, com todo respeito, nós não somos contra a eles. Nós só ficamos tristes porque ele tem a Bíblia, eles conhecem a Bíblia, mas usa uma psicologia de persuasão para enganar, para ludibriar e levando você para o lugar que você não deve ir. A Igreja Católica rejeita de todos os jeitos, não é? Que só Jesus salva. A Igreja Católica Romana rejeita, meu amigo. Contudo, a autoridade da Escritura não depende do testemunho de qualquer pessoa, homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o autor e consumador. Em 2 Coríntios, 2 Timóteo 2,16, ele nos diz, né? Ele nos afirma. Portanto, meu amado amigo, tenha cuidado, leia a Bíblia. Em 2 Timóteo 2,20, ele nos diz, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Tudo aquilo que tem ali dentro dos templos é para a desonra. É para a desonra. Veja o histórico deles, pedofilia, blá, 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 tanto que tem no meio dos pastores, tem. Mas o pastor diz, eu sou pecador, não sou santo. E quando isto acontece,
Ele é afastado imediatamente, como acontece com os católicos também, em alguns casos, né? Outros eles encobrem. Enquanto podem encobrir, encobrem. Quando não pode, aí então eles tomam a iniciativa. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, ele diz, ora, né? Aliás, acabei de ler, vamos ler agora Êxodo 21 a 5, foi justamente onde o versículo que ele mais profetizou. Eu fiz apenas esse resumo dos que provam que somente Deus salva para falar sobre isso. Então, em 2 Timóteo 2,20 diz, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, foi lido também, Êxodo 20, de 1 a 5. Então, o versículo 1, então falou Deus todas estas palavras dizendo, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5, não te encurvarás, e é isso que vocês fazem, a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Vamos responder ao excelentíssimo Padre. E ele continua. 2 Reis 18:4. Ele tirou os altos, né? Vejam bem aqui, agora. Deus mandou. Deus disse que não. Deus mandou a cada um de nós não adorar. Aí ele diz, mas Deus também mandou fazer. Aí o que ele diz? 2 Reis 18:4. Mandou construir uma haste com a serpente. Todo aquele que fosse mordido pela serpente olhava para aquela haste e no topo dela tinha uma serpente. Quem olhasse seria salvo, não morria. Está, né? Escrito na Bíblia isso. Portanto, meu amado, é preciso conhecer para que não venha a perecer. Ele tirou dos altos, aqui em 2 Reis 18:4, ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava de Neustã. Era um deus para eles. Por quê? Porque antes já havia idolatria. Mas Deus queria combater a idolatria porque estavam adorando os deuses que não eram de Deus, não era o verdadeiro Deus, não era o Criador da humanidade. E por que Deus mandou fazer? Como eu expliquei, Deus mandou que erguesse, porque o povo estava reclamando de Moisés, dizendo que estava muito melhor no Egito, estava passando necessidade, passando fome. E não era verdade, porque Deus mandou o milagre dos pães asmos. Não passavam fome nem sede. Durante o dia, as nuvens cobriam o sol para refrigerá-los. Durante a noite havia aquecimento. Portanto, meu amigo, Deus estava com eles, mas eles não acreditavam. Sempre duvidavam, porque tem sempre a agente do Satanás ali. Nas igrejas tem agentes de Satanás. Então Deus mandou fazer, não é? Por quê? Para provar a fé. Agora, por que Deus fez uma serpente? Por quê? Porque lá em Gênesis, quem foi que derrotou o povo de Deus? Uma serpente. Então o poder da serpente ali foi maior do que o poder de Deus. Ele convenceu o homem, criado em imagem e semelhança de Deus, por Deus, criado por Deus, pecar. E ele pecou, e destituído foi da glória de Deus. Então o homem ficou em dúvida.
induziu o casal ao pecado. Ele foi superior a Deus, conseguiu, porque Deus podia ter evitado. Mas tinha os seus planos, e neste mérito nós não falaremos. Se você quiser algum dia saber o porquê, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que a Bíblia nos diz que todas as nossas dúvidas serão tiradas lá com Ele. Mas uma coisa eu lhes digo, agora eles estavam adorando, já tinham posto até o nome do santo, Neustan, um demônio, né? Aquilo que estava ali em cima representava, não era imagem, representava Deus. Não era imagem, meu irmão. Não era imagem, meu amigo. Representava Deus. Então, quem olhava era curado. E quem não olhava morria. E hoje, nos nossos dias, olha para o céu. Lembra-te, lá no Calvário, olha para cima, olha para Deus. Só os demônios, aqueles que seguem demônios, é que olham aqui para a terra e vivem naquilo que a terra produz e lhe oferece. Continuaremos com esse estudo. Em nome do Senhor Jesus, com a graça de Deus. Eu peço oração para os irmãos que orem por mim. Sofro uma perseguição muito grande mesmo. Não adianta confessar, só orem por mim. Em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.